Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 11 de setembro, sexta-feira. Nós vamos dar início, à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos ver as flexões do verbo no modo indicativo. Nós dissemos que o modo indicativo é aquele onde a gente não tem dúvida de que aconteceu, tá certo? Então vamos lá. Olha só. Os verbos da primeira conjugação terminam em ar. Então, aqui eles vão conjugar, olha só, o verbo estudar, tá certo? No presente, no pretérito perfeito, quer dizer, eu já fiz, já aconteceu e ponto final, uma ação começada e terminada, já foi feito tudo. O imperfeito, eu estava fazendo, quando aconteceu uma outra coisa. Então, eu estudava para a prova quando minha mãe me chamou, Então, eu estudava, não diz que eu terminei. Então, esse é um pretérito imperfeito. E aqui o futuro, Depois, os verbos terminados em er da segunda conjugação, tá? Então, nós vamos ver o verbo aprender no presente, no que está acontecendo agora, no pretérito perfeito, no passado perfeito, já aconteceu e terminou, já deu tudo certo. No imperfeito, que eu estava fazendo, aconteceu alguma coisa, E no futuro, tá bem? Depois, os verbos da terceira conjugação terminados em ir, E a gente vai analisar o verbo partir no presente, no pretérito perfeito, que já aconteceu e terminou, no pretérito imperfeito, que eu estava fazendo, e no futuro, ok? Então, vamos lá. Então, na primeira conjugação terminada em ar, nós vamos ver o verbo estudar. Da segunda conjugação terminada em er, nós vamos ver o verbo aprender. E da terceira conjugação terminada em ir, nós vamos ver o verbo partir, tá? Então, vamos lá, tia Lúcia vai explicar de modo mais rápido, para a gente não ter muito tempo de vídeo. Então, vamos lá. Nós vimos que nós temos os pronomes, pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, sempre eu digo primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural, tá? Isso vai acontecer com todos. Então, vamos lá. Estudar agora no presente. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam, certo? Agora o verbo aprender no presente. Eu aprendo, tu aprendes, ele aprende. Nós aprendemos, vós aprendeis e eles aprendem. O verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis e eles partem. Tá? Então, o verbo estudar, aprender e partir foram conjugados no tempo presente do modo indicativo, tá? Agora, vamos para o pretérito, para o passado perfeito, aquilo que começa e termina lá no passado mesmo. Então, vamos lá. O primeiro verbo estudar. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Então, começou e terminou lá mesmo. O pretérito perfeito do verbo partir. Aprender. Eu aprendi, tu aprendeste, ele aprendeu. Nós aprendemos, vós aprendestes, eles aprenderam. E o verbo partir no passado, no pretérito perfeito. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes e eles partiram. Ok? Agora, o pretérito, o passado imperfeito. Eu estava fazendo quando... Então, vamos lá. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava. Nós estudávamos, vós estudáveis e eles estudavam. Aprender. Eu aprendia, tu aprendias, ele aprendia. Nós aprendíamos, vós aprendíeis, eles aprendiam.
O verbo partir. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Certo? Então, o pretérito perfeito, uma coisa que começou e terminou no passado, né? O imperfeito é quando eu comecei, mas não terminei. Tá certo? Futuro. O que vai acontecer, o tempo futuro. Então, vamos lá. Estudar. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. O aprender. Eu aprenderei, tu aprenderás, ele aprenderá. Nós aprenderemos, vós aprendereis, eles aprenderão. E o partir. Eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Tá? Então, olha só, isso aqui é uma tabela, né? Ela é útil pra gente, mas a gente precisa entender, tá bom? Antigamente, a gente tinha que decorar a tabela, né? Então, vamos lá. Pessoal, eu estava olhando essa atividade, eu estava montando o gabarito para vocês e acho que, né, ela tem um nível de dificuldade mais acirrado. Porém, a tia Lúcia vai explicar. Quem conseguir fazer, depois corrige. Quem não conseguir, depois a tia Lúcia vai mandar o gabarito com as respostas direitinho, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, para vocês, já na página da correção, para explicar o que pede nesse exercício. Olha só. Observe os verbos nas frases, né? Os que estão destacados, porque tem frase com mais de um verbo, ó, tá vendo? Mas só o que está destacado em negrito. Indique a pessoa. Então, lembra que a tia Lúcia falou para vocês da pessoa? Aqui, ó. Né? Primeira pessoa é o eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Do singular. Primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles, elas. Do plural. E aí, olha só. Aqui, ó. Eu lavo as panelas do almoço. Então, eu. O eu é a primeira pessoa. Então, o verbo está ligando, né, combinando com a primeira pessoa do singular. O eu. Que tempo, né? O tempo presente, ó. Eu lavo, né? O agora. De qual modo? Do modo indicativo, tá? Então, a primeira pessoa, eu, o verbo combina com a primeira pessoa. Eu, né? Lavo. Então, primeira pessoa do singular, do tempo presente, do modo indicativo, que é aquilo certo, que não tem dúvida. B. Carol vendeu doces na porta da escola. Carol, qual é a pessoa? Ela, não é? Então, ela. Então, eu tenho aí a terceira pessoa. Primeira eu, segunda tu, a terceira ele ou ela, né? Carol, então, terceira pessoa do singular. Do tempo, olha só, já vendeu, né? Então, o vendeu é o pretérito perfeito, aconteceu e terminou no passado. Que modo? Do modo indicativo, porque não resta dúvida, Carol vendeu doces na porta da escola, tá? Então, terceira pessoa do singular, do tempo pretérito perfeito, começou e terminou no passado, do modo indicativo. Não tenho dúvida do que aconteceu. Terceira, letra C. Nessa aqui, nós vamos ter que prestar bastante atenção, porque não é o se pudesse, por isso que é o modo indicativo. Não é o se, né, pudesse. Eu tô vendo aqui, ó, compraria uma passagem para São Paulo, tá? Então, olha lá. O verbo aqui está no modo indicativo, porque compraria, né? Ele compraria ou ela compraria, tá certo? Então, vamos lá. Esse verbo é que nós estamos destacando, que nós estamos pensando, tá? Porque se a gente pegasse esse aqui, o modo da frase seria subjuntivo. Então, essa letra C é o que vai mais causar dúvida. Então, não se preocupem com ela. Vou explicar. Então, ó, se pudesse, compraria. Quem? Ele compraria ou eu compraria. Se eu pensar, eu compraria uma passagem para São Paulo, eu é a primeira pessoa do singular. Se fosse ele compraria, seria a terceira pessoa do singular,
Por isso que a tia Lúcia colocou primeira ou terceira pessoa do singular. Que tempo? Olha só. O futuro também tem dois, a gente pode separar em dois. É o futuro normal e o futuro do pretérito, tá? É o terminado em ia. Então, compraria é o futuro do pretérito do modo indicativo. Então, essa letra C, ela causa muita dúvida. Então, deixem a letra C de lado, tá bem? Tia Lúcia passou a resposta, mas não precisa fazer a letra C, tá bem? Vamos lá. Letra D. Maria levará muita roupa. Então, vamos lá. Levará. Quem levará? A Maria. Então, eu, tu, ele. Ou ela. É a terceira pessoa do singular. A Maria. Que tempo? Ela vai levar ainda. Então, é o tempo futuro. Que modo? Indicativo. Né? Letra E. Ele cantará no sábado à noite. Então, vamos lá. Quem cantará? Ele. Então, eu, tu, ele. Terceira pessoa do singular. Cantará é o tempo futuro. Vai acontecer. Do modo indicativo. Né? Não resta dúvida aqui. Letra F. Nós vamos ao cinema hoje. Então, vamos lá. Vamos. Se refere a qual pessoa? Eu vou, tu vais, ele vai. Não é singular. Nós vamos. Então, é a primeira pessoa do plural. Se vocês quiserem visualizar aqui, ó. Vamos lá. Opa. Aqui, ó. Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele ou ela, terceira pessoa. Nós, aí começa a primeira, segunda, terceira do plural. Nós é a primeira do plural, certo? Então, vamos lá. Nós, então, a primeira pessoa do plural. Vamos, nós ainda vamos, né? Então, aqui eu poderia estar pensando num futuro próximo, né? Mas vamos pensar aqui no tempo presente, porque vai acontecer hoje. Então, vamos lá. Nós, primeira pessoa do plural, do tempo presente, do modo indicativo. Tá certo? Porque não resta dúvida. Marcos falava com Nair ao telefone. Quem falava? Marcos. Quem é o Marcos? Ele. Eu, tu, ele. Ele é a terceira pessoa do singular. Então, terceira pessoa do singular. Falava, né? Ele não falou. Marcos não falou, começou e terminou. Não, ele falava, né? Então, o pretérito é imperfeito. O passado é imperfeito. Do modo indicativo, porque não nos resta dúvida. Silvana trará doces para a festa. Quem vai trazer os doces para a festa? Silvana. Quem é a Silvana? É ela. Então, eu, tu, ele ou ela, terceira pessoa do singular. Tempo, trará. Futuro, né, gente? Que modo? Indicativo, tá? O ator interpretou Romeu na peça. Então, vamos lá. Quem é que interpretou? O ator. Quem é o ator? É ele. Eu, tu, ele. Ele é a terceira pessoa do singular. Que tempo? Ó, ele interpretou, ele começou e terminou. Pretérito perfeito. Que modo? Modo indicativo, porque a gente não tem dúvidas, ok? Eu tenho 2 irmãos e 3 irmãs. Então, ó, tenho quem? Eu, primeira pessoa do singular. Tenho é o agora, então tempo presente. Que modo? Tem dúvida? Eu tenho 2 irmãos e 3 irmãs. Não tem dúvida, então o modo é indicativo. Aqui, o livro custou menos que o DVD. Então, vamos lá. Quem é que custou menos que o DVD? O livro. Quem é o livro? É ele. Então, eu, tu, ele. Ele é a terceira pessoa do singular. Custou. Ele não custava, ele custou. Então, já acabou. Pretérito perfeito. Menos que o DVD. O livro custou menos que o DVD, não me deixa dúvida. Então, é um modo indicativo, tá bem? Então, pessoal, a tia Lúcia colocou para vocês aqui, ó, porque essa é uma coisa meio confusa se a gente não entender. A letra C, a tia Lúcia pede até que vocês não mexam com ela, depois, né, deixa lá como nula, e quem tentar fazer, depois corrige, tá bem? Agora, a letra A, B, C... Não, assim não. D, E, F, G, H, I, J e K, vocês conseguem fazer, tá bom? Tiver dúvida, olha na tabelinha. Por que na tabelinha?
Na tabelinha, a gente tem aí, né, os tempos, ó, o presente, o pretérito perfeito, começou e acabou, o pretérito imperfeito, que estava acontecendo, né, não terminou, e o futuro, tá? Aqui a gente não conseguiu, não separou, essa tabela não separa o futuro normal do futuro do pretérito, tá? Mas não tem problema, a tia Lúcia explicou para vocês lá, não é isso? Bom, aí vamos dar seguimento aqui, né? O número 3 diz assim: circule todos os verbos dessa anedota, dessa piadinha. Depois copie o texto em seu caderno de caligrafia com capricho, tá? Então vamos lá. A professora pede aos alunos que desenhem um animal. Após algum tempo, Juquinha mostra uma folha em branco e diz: professora, este desenho representa uma vaca comendo capim. Mas a folha estava em branco, vocês estão lembrados? Aí ela fala assim: mas onde está o capim, Juquinha? A vaca já comeu, professora. Então não tem mais o capim, tá branco. E onde está a vaca, Juquinha? Como o capim acabou, a vaca já foi embora. Então, gente, ele não desenhou nada, né? E foi muito criativo nas respostas. O que vocês vão ver? Vocês vão circular os verbos, né? Os verbos de ação. E vão depois copiar no caderno de caligrafia essa anedota, tá bem? Na matemática, nós vamos ver os números, né, multiplicados com 0. Então, vamos lembrar ali. 8 vezes 10, 80. Aqui ficou fácil. Então, 8 vezes 1 é 8. O 10 não tem um 0? Põe um 0 aqui. Aí, eu pego esse 2 aqui do 20, 2 vezes 8, 16. E acrescento um 0. Vai ficar 160. 30, eu pego 3. 3 vezes 8, 24. E acrescento um 0. 40, eu pego 4 vezes 8, 32. E acrescento um 0. 8 vezes 50, ou 50 vezes 8. 60 vezes 8, 70 vezes 8, 80 vezes 8, 90 vezes 8, ok? Então, você pode pegar sempre o número, né, como se fosse assim, ó. 8 vezes 50, você pode pegar assim como se fosse esse aqui sem o 0. 8 vezes 5, 40. O 50 tem um 0, então põe mais um 0, vai dar 400. Como aqui, se fosse 8 vezes 4, 32, acrescenta um 0 do 40, 320, tá certo? Aqui, 7 vezes 10, 70, 7 vezes 9, 63, 7 vezes 8, 56, 7 vezes 7, 49, 7 vezes 6, 42, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 2, 14, ok? Aqui, ó, é bem legal. A gente vai multiplicar. Vamos pensar que não existe 2 zeros. Então, 9 vezes 1, 9. Acrescenta 2 zeros do 100. Vai dar 900. 15 vezes 100, para fazer conta, ia ter que fazer conta com 2 números, né? No multiplicador. Então, você pega aqui, ó, 15, pensa no 100, somente 1. 15 vezes 1, 15, aumenta 2 zeros. 28 vezes 100, 37 vezes 100, 406, gente, vezes 100. Fácil, olha lá. 406, pensa no 1 aqui, vezes 1, 406. Acrescenta 2 zeros, você já descobre. 54 vezes 100, 620 vezes 100, 71 vezes 100. Aqui é vezes 1000. 5 vezes 1000, 5 vezes 2000, 5 vezes 3000, 5 vezes 4000, 5 vezes 5000, 5 vezes 6000, 7000, 8000, 9000. Então, ó, vamos pegar esse aqui, ó. 5 vezes 6000. Nossa, fica difícil para pensar. Não, pega o 5 e pega o 6. 5 vezes 6 é 30. E coloca mais 3 zeros, porque tinha 6000 aqui. Entendeu? Para ficar fácil, vamos lá, na matemática rapidinho. Olha lá, ó. 5 vezes 3, 15. Acrescento 3 zeros. 5 vezes 5 é 25. Acrescento 3 zeros. Depois aqui, ó, 5 vezes 200. 5 vezes 2 é 10. Acrescento 2 zeros do 200. Ok? Tá certo? Vamos voltar lá na outra tela que nós estávamos. Agora, a prova real da multiplicação, pessoal. A gente sabe
que o contrário da adição é subtração. O contrário da subtração é adição. Agora, o contrário da multiplicação é a divisão. Então, 5 vezes 2 é 10. Então, 10 dividido por 5 tem que dar 2. Ou 10 dividido por 2 tem que dar 5, certo? Então, vocês vão observar lá, olha só. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Para chegar à prova real da multiplicação, é preciso dividir o resultado, ó, 5 vezes 2, 10, o resultado, o produto, por qualquer dos fatores. Ou 10 dividido por 5, que vai dar 2, ou 10 dividido por 2, que vai dar 5. Certo? Observe como pode ser feita a prova real da multiplicação no exemplo. Então, foi o que a tia Lúcia falou. Tá ok? Peguei lá, ó, 2 vezes 5, 10. Peguei o 10, pus aqui. E vou dividir, porque é o contrário. O contrário da multiplicação é a divisão. Dividir por 5. Então, vai ter que dar 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. E aqui, ou então você pode fazer 10 dividido pelo 2, ó. Que aí vai dar o outro, 5. 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Aqui, a tia Lúcia colocou para que vocês façam a operação e resolvam com a prova real, tá? Vamos lá. Vou pôr só primeirinhas aqui, porque senão... Olha lá, ó, aqui, ó. 8 vezes 9, 72. Fica o 2 e vai 7. 8 vezes 8, 64. Mais 7, 71. Então, 712. O que eu vou fazer? Pegar o 712, que é o resultado, coloco aqui. E vou dividir pelo 8. Vai dar 89. Olha lá. 7 por 8 não deu. 71 dividido por 8. Dá 8. 8 vezes 8, 64. 64 para chegar no 71 é 7. Né? Bom, aqui acabei. Agora, eu abaixo 2, que está lá para baixar. 72 dividido por 8 dá 9. 9 vezes 8, 72. 72 menos 72, 0. Ó, o quociente, né, tá aqui, ó. Então, eu usei todos os dados aqui, ó. 712 tá aqui, o 8 tá aqui e deu 89. Então, tá certo. E não sobrou o resto, tá? Deixa-me ver aqui. Acho que aqui não vai dar. Ah, aqui, ó. Gente, olha só. Aqui, 0 vezes 329 vai dar 0, né? Então, o que vocês vão fazer aqui? Não existe número dividido por 0, tá? Isso aqui é impossível, tá joia? Então, a tia Lúcia já deixou aqui para vocês. Bom, vamos lá, então, na outra tela. Aqui, nós já fizemos um desse, tá? Então, nós vamos fazer novamente. Então, diz assim, em cada retângulo, escrevemos a soma. Então, nesse retângulo, escrevemos a soma dos dois que se encontram imediatamente abaixo dele. Então, olha lá, tem o 18. Os que estão embaixo dele é o 10 e o 8. Então, se eu somar 10 mais 8, deu 18. Então, por isso que diz lá, cada retângulo, né, é a soma dos dois de baixo. 10 mais 8, 18. 6 mais quanto? Que dá 15. Né? Porque aqui, ó, não é o de cima. Aqui você vai ter que descobrir. Já deu, ó, 6 mais letra E deu 15. Mas quanto vale a letra E para juntar com 6 e dar 15? 9, né, gente? 9 mais 6, 15. Certo? Se eu descobrir que aqui é 9, 9 mais 8 vai dar 17. Então, a letra D vale 17. 18 mais 17, B. Né? 17 mais 15, C. E depois o que deu aqui com esse aqui é a letra A. Ok? Não tem dúvida, né? E aí depois vocês coloquem aqui para tia Lúcia, tá bom? Pessoal, nós vamos para a nossa aula de história. Então, daqui a pouquinho a tia Lúcia volta. Tomem uma aguinha, né? E a tia Lúcia já tá chegando com história, tá bem? Até já!